Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: qualquer idade é idade para se tornar uma pessoa melhor. Olhar para trás, se perdoar, perdoar o próximo, se entender em vida, porque ninguém se entende depois que morre. Qualquer idade é idade para reconhecer seus erros e pedir perdão. Perdoe, seja qual for os teus anos. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Domingo, às 21h07, temos o encontro da família. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro das rádios Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículos do 1 em diante, com o título A Sabedoria Aperfeiçoa o Caminho. Com a palavra, o pastor Romalino Cabral. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Amém. Graças a Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou o pastor Romalino e nós estamos empenhados aí nesse trabalho aí, né, de ensino. E hoje vocês viram aí a irmã Márcia, ela leu um versículo interessante no livro de Provérbios, capítulo 4. Embora a tradução seja um pouco diferente, mas o sentido da palavra é o mesmo. Então, ela leu ali o capítulo 4, versículo 1, onde diz assim: ó filho meu, ouve, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro, na companhia de meu pai, e o único diante de minha mãe. E eles me ensinavam e me diziam: retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então nós notamos aqui que é um dos privilégios, é um dos maiores privilégios, ter pais que detêm sabedoria e que podem compartilhar sobre a doutrina divina. Os pais são os primeiros mestres na vida dos filhos.
responsável pela criação e por criá-los nos caminhos corretos. Então nós vimos ali o sábio Salomão nos falando de algo que ele trouxe do pai, o legado que ele trouxe dos pais. Porque o maior legado que um filho pode receber é o ensino da palavra de Deus. O ensino que procede de pais piedosos. É o melhor nutriente para uma vida de bem-aventuranças. Já o versículo de número 5 até o versículo 10, ele nos fala que a sabedoria, ela é um tesouro. Os primeiros versículos lidos ali pela irmã Márcia, ele nos fala que a sabedoria, ela aperfeiçoa o caminhar da pessoa, do ser humano. Já o versículo de 5 a 10, ele nos fala a respeito de que a sabedoria, ela é um tesouro. Então o versículo de número 5 diz assim: adquire sabedoria. Olha que coisa maravilhosa esse versículo aqui, ele nos está falando, né? Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Então é um ensinamento tremendo, né? O versículo de número 6, ele diz assim, ó: não abandones e ela te guardará, ama-a e ela te protegerá. O versículo de número 7, ele está nos falando de uma sabedoria divina, porque a sabedoria, dizer assim, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquidão do arrependimento. Aí o versículo de número 8, ele fala assim: exalta, e ela te exaltará. Abraça, e ela te honrará. O versículo 9, ele fala assim, ó: para a tua cabeça, ele dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. O versículo número 10, ele fala: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Então nós vemos aqui que a sabedoria, ela é um tesouro, e é um tesouro ele é mais precioso que o ouro puro. A sabedoria é mais do que um mero conceito. É o que nós precisamos guardar em nosso coração, termos este conhecimento de que a sabedoria, ela não é um simples ou um mero conceito. A sabedoria, ela é uma pessoa. A sabedoria é Jesus. Jesus quem escolhe o caminho da sabedoria. Está entendendo? Porque a pessoa que escolhe o caminho da sabedoria, ele terá uma vida de segurança, ele terá uma vida de honra, ele terá uma vida de beleza. É isto que a palavra de Deus ela nos ensina, porque Jesus, ele é a sabedoria. Quando Deus criou o universo, ele começou a fazer tudo do nada, lá estava junto com ele a sabedoria. O versículo 11 e o 12, ele fala sobre o caminho da sabedoria. Aí no versículo de número 11, ele fala: no caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. O versículo 12, ele diz: por ela andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Então, meus queridos amados irmãos e ouvintes, ao receber a verdade de Deus em nosso coração, o Senhor renova nossa mente e nos permite pensarmos com sabedoria. E isso nos auxilia a tomar decisões corretas e receber orientação de Deus todos os dias de nossa vida. Porque os que trilham o caminho da sabedoria andam seguros, está entendendo? E estão sempre escapando dos perigos deste mundo, porque Deus o está protegendo. A sabedoria anda com ele, e a sabedoria chama-se Jesus Cristo. Já o versículo de número 4, capítulo 4, versículo de 13
a 17, aí ele nos fala sobre a importância da instrução. A importância da instrução. O versículo 13 diz assim: apega-te à instrução e não alargue, guarda-a, porque ela é a tua vida. Versículo 14, ele nos diz assim: não entres pela vereda do ímpio e nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. No versículo 16, ele fala: pois não dormem se não fizerem mal. Foge deles o sono, e se não fizerem alguém tropeçar, vejam bem, eles não dormem se não fizerem alguém tropeçar. Versículo 17 fala assim: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Então, meus amados irmãos, a instrução que o texto se refere é a palavra do Senhor. Os que se agarram às verdades eternas, por elas desfrutarão de vida e de vida plena. Os filhos de Deus, eles devem ficar mais longe do caminho do perverso. Esta é uma grande realidade. É responsabilidade do cristão testemunhar aos não salvos as boas novas. Mas nunca devemos, de forma alguma, adotar o estilo de vida deles, nem imitar as suas atitudes. Já o versículo 18 e 19, aí ele nos fala a respeito da vereda do justo. Mas a verdade, ele fala assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles nem sabem no que tropeçam. E nós viemos de lá. Por isso, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, cada dia mais, cada momento mais, até ser dia perfeito. Quando nós viemos para Jesus, nós viemos com todos os nossos erros do passado. Tem muitos que roubavam, matavam, adulteravam, prostituíam, traíam, pintavam e bordavam. Faziam tudo o que o mundo oferecia. Mas, no momento em que ele reconhece Jesus Cristo como dono, como Senhor, como proprietário da sua vida, a vida dele começa a mudar. Ele começa a sair das trevas e ele começa a entrar na sua maravilhosa luz. E essa claridade, essa luz, vai penetrando na vida dele. E ele vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais entendido, cada vez mais compreensível, cada vez mais cheio de atitudes boas. E ele vai largando o velho homem do passado. Ele vai se esquecendo das coisas que ele fazia, até que o caráter de Cristo fique moldado na vida dele. Aí ele passa a ser, a vereda do justo passa a ser como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então é desta forma que funciona. Já o caminho daquele que não deixa Jesus entrar no coração dele, não tem como ele melhorar o caminho. Ele vive na escuridão e eles estão sempre tropeçando ou nem sabem naquilo que tropeçam. Então é interessante observar que entre a vereda do justo e o caminho do perverso ocorre um enfático contraste, O significado é muito, muito claro. O justo anda em luz e em uma luz crescente. Os ímpios, eles andam em trevas. Então, já o versículo 20 ao 22, ele nos fala sobre os benefícios da palavra de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não te deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o teu corpo. Então, dá para perceber perfeitamente que ao receber a verdade de Deus em nossos corações, o Senhor renova a nossa mente,
e ele nos permite pensar com sabedoria, com entendimento. Ajuda-nos a tomar decisões corretas, a receber a orientação de Deus diariamente. Passamos, como diz Romanos 8,14, a sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O cristão deve guardar a palavra de Deus em seu coração, porque ela traz vida, vida para a alma, mas também traz saúde para o corpo. Você está entendendo? O versículo de número 23 ao 27, aí ele nos ensina como proceder. Como é que nós devemos proceder? Isto é muito interessante. O versículo 23, ele fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Já o versículo 24, ele diz assim: desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Versículo 25, ele nos orienta desta forma: os teus olhos olhem para a frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos serão bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, é muito significante, muito interessante nós compreendermos o sentido da palavra de Deus. Porque esses versículos, eles nos levam a responder às seguintes perguntas: o que devo eu guardar? Como pergunta o versículo 23. Guarda teu coração. O que deve estar em meus lábios? A sinceridade. O que deve estar diante dos meus olhos? Coisas boas. O que se encontra além do meu caminho? O bem ou o mal? E isto é uma coisa mais do que vista. Além dos teus caminhos se encontra o bem ou o mal. Está entendendo? Porque é como se fosse a lei da semeadura. Aquilo que um homem planta, um homem colhe. Se você planta coisas boas, obedecendo a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus, no teu caminho, na frente, em frente, você vai encontrar só o quê? O que é bom. Agora, se você só planta o que não presta, na colheita você só vai colher o que é mal e o que não presta. Então, queridos e amados irmãos, nós devemos sempre estar vigilantes com o que estamos guardando em nosso coração. Não podemos guardar de forma alguma rancores, está entendendo? Tirar essas coisas do nosso coração, rancor, mágoa, lembranças ruins, coisas que só nos traz tristeza e que só nos vai criar lá na frente, no nosso caminhar, obstáculos, buracos e coisas que atrapalham. Agora, qual a maneira que nós estamos falando? E com o que estamos enchendo o nosso corpo? Você está entendendo? Então nós precisamos perfeitamente olhar para dentro de nós, fazemos uma análise de nós. O que é que nós estamos enchendo o nosso corpo? O que é que nós estamos guardando dentro do nosso interior? O que é que nós estamos guardando? O que é que nós estamos falando? Qual é a nossa maneira de responder às pessoas? Qual é a nossa maneira de fazermos uma pergunta às pessoas? Ou de buscarmos um esclarecimento? Ou até mesmo de responder às pessoas que nos perguntam? A vida é muito curta. Agora, ela é muito curta, mas ela é muito preciosa
para ser desperdiçada com coisas temporárias, ou com momentos temporários e trivial, com momentos inseguros, com coisas que não nos levam a nada. Por isso, nós precisamos buscar a sabedoria. Nós precisamos buscarmos, de todas as formas, aquilo que Deus tem preparado para nós, que é a sabedoria. Porque a sabedoria, ela aperfeiçoa, como já foi lido, o nosso caminhar. A sabedoria, ela aperfeiçoa o nosso caminhar. Porque a sabedoria, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. A sabedoria, ela é um tesouro. E é um tesouro que não se encontra aqui na Terra. É um tesouro para a vida a depois. Você está entendendo? E onde é que está o caminho da sabedoria? Jesus, ele fez esse caminho descendo do céu até onde nós estamos. Não foi nós que abrimos um caminho até Deus. Foi Deus quem abriu um caminho até nós, para colocar junto conosco a sabedoria que é Jesus. Por isso Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Agora, nós precisamos termos e compreendermos o quanta importância existe para nós na instrução. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus senta-se no monte, os discípulos em volta dele se sentam e ele começa a instruí-los. Eles começam a ensinar a eles, aos discípulos, a instrução, o que eles precisariam reter, guardar, conservar dentro de si, para se tornarem, como diz o versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, luz do mundo e sal da terra. Eles estavam sendo instruídos para se tornarem essas pessoas. E a partir do momento em que eles se tornavam a luz do mundo e o sal da terra, através daquele conselho, daquele ensinamento dado pela sabedoria, mudou a vida deles. A vereda deles passou a ser vereda de homem justo, como diz o versículo 19, 20, que nós estamos lendo. A vereda do justo começou a mudar. Eles começaram a ser transformados. Aqueles pescadores rudes, aquelas pessoas rudes na maneira de falar, grosseiros na maneira de se expressar, homens sem estudos, pessoas brutas, né? Poderiam ser homens honestos, mas pessoas rudes. Eles começaram a entender que a vereda deles começou a mudar como a luz da aurora e começou a se tornar mais branca, mais clara, mais clara, mais clara, até chegarem a ser dia perfeito, a ponto de morrerem em prol daqueles que condenaram o Mestre. Aí a Bíblia nos ensina bem claro os benefícios desse ensinamento de Jesus, os benefícios que a palavra de Deus nos traz através do Filho, que é a sabedoria. E nós nos tornamos pessoas sábias em nossa forma de proceder, em nossa forma de falar, a nossa forma de viver e a nossa forma de agir. E por isso, meus irmãos, que nós precisamos colocar em nossos corações que a vida, ela é muito curta, mas ela é muito preciosa. A vida aqui na Terra, ela é muito curta, mas ela é muito preciosa para ser desperdiçada com coisas temporárias e coisas triunfais. Por isso o conselho do Senhor Jesus ali em Mateus: buscai primeiro, 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe. Espero eu em Cristo Jesus que esta palavra tenha falado ao teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus tenha misericórdia de ti e resplandeça sobre ti o seu rosto e fique na paz do Senhor. Amém? Graças a Deus
E amém. Amém.